Hoje a gente vai falar um pouco sobre física e vamos falar um pouco sobre o deslocamento vetorial e sobre a velocidade vetorial. A gente já viu algumas coisas sobre vetores e hoje a gente vai aplicar esse conhecimento. Então vamos supor o seguinte, vamos supor que você tem uma pessoa ou um objeto ou qualquer outra coisa posicionada aqui na origem de um sistema de coordenadas x e y. Então aqui é a origem, certo? E aí, vamos supor que essa pessoa na origem observa um ponto P0 aqui e esse ponto P0 ele se desloca até um ponto P. Se você liga dessa origem até o ponto P0, você vai ter o vetor que eu vou chamar aqui, não de forma arbitrária, de S0. Então vamos chamar esse cara de S0. É o vetor posição ou vetor espaço inicial, tá? Então vamos pensar aqui no vetor posição inicial. E aí esse vetor aqui, ó, eu vou chamar de, também não por acaso, de S, que você pode chamar de vetor posição ou vetor espaço S, tanto faz, tá? Se a gente ligar o vetor, se a gente ligar os pontos P0 ao ponto P, ligar os pontos P0 e P, né? Deixa eu chamar isso aqui de verde, por exemplo. Então se a gente fizer essa ligação aqui, ó, essa conexão entre P0 e P, né, a gente vai ter um vetor que eu ainda não sei quem é, vou chamar aqui de U, por exemplo. Mas eu sei que nos vetores, quando eu ligo o início do primeiro ao final do último, eu tenho a soma. Né? Então, S é a soma de S0 com U. Né? O vetor S, é o que eu estou dizendo aqui, que nessa figura, quando eu ligo o início do primeiro, né, que é esse cara aqui, com o final do último, que é esse cara aqui, eu estou somando S0 com U. Então, S, na verdade, é igual à soma de S0 com U. Talvez seja melhor fazer com a cor aqui. Então, deixa eu voltar aqui e fazer de verde o U. Muito bem. Então, quem é U? U, na verdade, é a diferença entre S, que é o laranja, é a diferença entre S0, S, que é o azul, desculpa, S é o azul, né? A diferença entre S e S0, que é o laranja. Então, esse vetor U, na verdade, né, ele é o deslocamento, porque ele é a diferença entre a posição ou o vetor espaço final e o vetor espaço inicial. Então, esse aqui ó, é o vetor final e esse aqui é o vetor inicial. Deixa eu chegar para a direita aqui. Inicial. Então a gente pode entender esse U como sendo um vetor ΔS. Então na verdade a gente está falando o seguinte, ó, que o vetor deslocamento ele é a diferença entre o vetor S e o vetor S0. Então esse vetor U, ele na verdade é o vetor ΔS, que é o vetor que liga a posição onde você estava e a posição onde você chegou. Então, o vetor ΔS, ao longo de uma trajetória, então não importa, né, se ele fez isso, assim, o que eu estou dizendo é que não importa se no meio do caminho, né, se a trajetória dele de P0 para P for essa aqui, ó, por exemplo, e depois continua e de onde ele veio, o vetor ΔS ele liga uma posição numa trajetória à posição final na mesma trajetória. Então, ΔS, o vetor ΔS, que é o vetor de deslocamento, ele vai sempre unir, ele vai sempre unir, então o vetor de deslocamento aqui, ó, ele vai sempre unir a posição inicial
com a posição final. Então, se eu tenho uma trajetória qualquer que seja, quando eu quero calcular o vetor de deslocamento, eu pego a minha posição inicial, P0, a minha posição final, P, e basta ligar as duas. Esse é o vetor ΔS. Bom, se esse é o vetor ΔS, aqui eu tinha deixado a velocidade, vou botar ela mais para baixo. Quem é a velocidade escalar que a gente conhece? É sempre ΔS sobre ΔT. Se a gente pensar agora em termos de vetor, a velocidade vetorial média ela vai ser o ΔS vetor sobre ΔT. Por quê? Porque o ΔS vetor sobre ΔT é um vetor. E aí a velocidade média vai ser um vetor que tem a mesma direção e o mesmo sentido que ΔS, já que ΔT, né, ele é um valor positivo. Então esse vetor de branco é o vetor velocidade média. Então, ao longo de uma trajetória, sempre é possível calcular o vetor velocidade média. Basta pegar dois pontos na trajetória, ligou, acabou. Por exemplo, olha esse exemplo aqui. Digamos que uma pessoa sai do ponto A e vai até um ponto B, né, numa direção vertical. Então, essa direção aqui, ó, ela é vertical no sentido, né, norte. E depois ela vai na direção horizontal, então aqui é 90 graus, no sentido, né, oeste, leste, ou seja, da esquerda para a direita. Então, quem é o vetor de deslocamento? É a soma, né, desse com esse. Então, é só a gente ligar aqui, ó. Então, esse cara aqui, deixa eu fazer de outra cor, que eu vou usar o roxo para velocidade. Então, o vetor de deslocamento, ele vai fazer isso. Ele vai unir, né? Finge que está indo na direção. Deixa eu ajeitar aqui, que está difícil de acertar o C. Pronto. Esse é o vetor ΔS, porque ele soma esse com esse, certo? Mas quem é o módulo de ΔS? Aí agora a gente vai aplicar nosso conhecimento de vetores fazendo o seguinte, ó. ΔS ao quadrado é igual a 40 ao quadrado mais 30 ao quadrado, que vai me dar 1.600 mais 900, ou seja, 2.500. Então, ΔS vai ser raiz de 2.500, ou seja, 50 metros. Então, esse vetor ele tem módulo 50 metros. Então, quem é o vetor velocidade média daqui para cá? O vetor velocidade média daqui para cá vai ser em módulo 50, certo? Sobre o tempo de 150, ou seja, 1/3 metro por segundo. Então, e qual é a direção e qual é o sentido? Direção e sentido, esse aqui, vetor velocidade média, cujo módulo é de 1/3 de metro por segundo. Então, repara que eu estou ligando, na verdade, ó, a posição inicial à posição final. Quando eu liguei, eu encontrei quem? ΔS. Quando eu dividi pelo ΔT, aqui, ó, quando a gente fez ΔS sobre ΔT, a gente obteve o módulo da velocidade vetorial média. A direção e o sentido é o mesmo de ΔS, direção e sentido, já que ΔT é um valor positivo e divide um vetor. E a gente já viu que quando eu divido um vetor por um valor real e positivo, a única coisa que eu posso fazer é variar seu módulo, né, e não o seu sentido, e nem a sua direção. Ok? É isso. Eu fico por aqui. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau.